Então, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é especialmente para você que está lutando com as instalações do NPM, que estão levando uma eternidade para concluir. Só quem sofre sabe a demora que as instalações do NPM levam. Nesse vídeo em particular eu vou apresentar para vocês um novo gerenciador de pacotes incrível. Ele não é realmente novo, tá? Mas ele tem um ótimo desempenho, é muito brilhante o algoritmo dele. E veio com esse intuito de não só de melhorar a velocidade comparado ao NPM, mas também de ser mais eficiente, questão de segurança e tal. Eu estou aqui com a homepage desse novo gerenciador de pacotes, ele chama PNPM. Esse nome significa Performant NPM, tá? Traduzido para o português significa NPM com desempenho. Então, até o próprio nome indica, né, que o PNPM já veio com esse intuito de ter um desempenho muito melhor comparado aos seus concorrentes. Na homepage a gente já encontra aqui, ó, rápido, o PNPM é até 2 vezes mais rápido que as alternativas. Nessas alternativas aqui está incluso o Yarn, tá? Que até então era uma solução mais rápida comparada ao NPM, mas o PNPM conseguiu também passar questão de velocidade comparada ao Yarn. E aqui a gente tem o NPM, né, que seria a outra alternativa de gerenciador de pacotes que existem hoje. Eu vou nesse vídeo explicar para vocês como que o PNPM trabalha, fazer uma breve comparação dele com as outras soluções, as outras alternativas disponíveis no mercado, para vocês poderem entender como que funciona cada um, poderem decidir mais facilmente qual gerenciador de pacotes utilizarem nos seus projetos. Então vamos lá. Como que o PNPM trabalha, tá? O que é o diferencial dele? O diferencial do PNPM, se a gente vir até aqui em perguntas frequentes, fala que ele trabalha com hard links. Então, o que seriam hard links? Eu criei aqui um esqueminha aqui no Figma, como o intuito não é o UX, né? Então a gente vem aqui tentar um pouco, mas é só para explicar brevemente qual que é a diferença dele, tá, para as outras alternativas. Se vocês forem usar o Yarn ou o NPM, como que ele funciona? Digamos que a gente tem dois projetos, projeto 1 e projeto 2. E nos dois eu vou usar a minha dependência Express. Eu até coloquei aqui um exemplo do NPM. Então a gente tem aqui o Express. Em cada projeto eu vou fazer um copia e cola dessa dependência. Então, por exemplo, digamos que aqui o Express tem 1 mega, tá? Se eu adicionar ele em outro projeto, ele também vai ocupar 1 mega. Deixa eu colocar aqui, 1 mega. Então, o nosso HD, né, o nosso disco, ele vai ficar com uma ocupação de 2 megas, porque em cada projeto ele está ocupando 1 mega pelo fato de ter copiado e colado a mesma dependência em projetos diferentes. Então isso, se a gente for pensar para, pelo menos eu tenho muito costume de criar muitos projetos com o mesmo framework, né, com a mesma linguagem. Por exemplo, se você usa um TypeScript da vida, é muito comum a gente reutilizar as mesmas dependências. Então, se a gente parar para pensar que em cada projeto a gente vai estar ocupando um espaço a mais no nosso disco, porque a gente está utilizando uma dependência que já está em outros projetos, dá para notar que realmente vai ocupar muito espaço no nosso HD central, né? Então, qual que é a diferença comparado ao PNPM? Como o PNPM trabalha com hard links, como que funciona? Digamos que aqui no projeto 1 eu instalei aqui a minha dependência ao Express. Feito isso, o PNPM ele tem um Store Path, tá? Eu vou mostrar para vocês como consultar onde que está localizado o Store Path de vocês, mas seria um armazenamento global do PNPM. Então adicionei aqui o meu Express, ele vai para o meu armazenamento global. Então digamos que aqui eu tenho 1 mega de Express, tá? Fugi um pouquinho aqui, mas não tem problema. Ele veio aqui para o meu armazenamento global, vai ter 1 mega também. Se eu criar um novo projeto e for utilizar essa mesma dependência, no caso o Express, nesse meu projeto o PNPM ele vai criar um hard link, então basicamente ele vai criar um link de apontamento que vai apontar para o meu store, para a minha pasta global. Então, ao invés de eu ter um copia e cola, né, de eu ter a mesma dependência nos dois projetos, os meus dois projetos vão ter links que vai apontar aqui para o armazenamento global, onde vai ter essa dependência. Então, por mais que em cada projeto, lá no Node Modules, fica um espaço de 1 mega para essa dependência, no meu HD completo, eu vou estar ocupando somente 1 mega, diferente do NPM, que aqui estaria 2 pelo fato de estar duplicado. Se eu tivesse um terceiro projeto, no NPM continuaria 3,
Aqui, ó, ficaria 3, mas o PNPM manteria o 1 mega, porque o meu terceiro projeto continuaria usando o hard link, né? Faria um apontamento, então isso aí minimiza a ocupação de espaço no nosso disco. Isso aí é uma vantagem muito grande que o PNPM tem. Eu vou mostrar para vocês outras vantagens também, mas isso aí já mostra a redução gigantesca, né, que o PNPM traz em questão de armazenamento. Isso aí dá para entender o porquê que ele é mais performático. Para a gente consultar onde que está a nossa store do PNPM, basicamente é rodar esse comando. Então vou abrir aqui meu terminal. Deixa eu rodar aqui. Opa, PNPM Store Path, não copiou, vamos na mão. Aqui, ó, o meu PNPM Store Path está localizado nesse caminho. Aí no caso de vocês é só rodar o mesmo comando que vai mostrar aonde está localizado, tá bom? Então aqui que vai ficar as nossas dependências, fechou? Voltando aqui na documentação do PNPM, se a gente vir aqui na aba documentação, a gente tem um menu de instalação, que é um passo a passo bem simples para vocês poderem estar instalando o PNPM. Na verdade, não chega nem a ser um passo a passo, né? São scripts aqui para você estar executando que já vai instalar o PNPM. No caso, eu optei por instalar o PNPM usando o NPM, então foi esse comandinho aqui que eu rodei. Deixa eu colocar aqui a versão do meu PNPM para vocês. Eu estou com a versão 7.5 e eu estou com a versão do Node 16.15. Por que eu estou mostrando a versão do Node aqui? Mais para baixo na instalação, vocês podem ver que a gente, dependendo da versão do PNPM que a gente tiver, a gente precisa ter um Node compatível. Então, no caso, como eu estou com PNPM 7 para cima, eu precisaria de um Node 14 para cima, né? Eu estou com a 16 porque a 16, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, é a última LTS. A 18 ainda não é LTS, então estou utilizando ela. Mas aí é só seguir essa tabelinha aqui que vai funcionar tranquilamente no computador de vocês. Fechou? Então, pessoal, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês algumas diferenças do NPM comparado com o PNPM. Vou mostrar a organização de dependências dentro do Node Modules. Também vou adicionar uma dependência com cada gerenciador de pacotes para vocês verem a diferença de tempo, tá? De organização. E essa organização, vocês vão notar que até para uma questão de segurança, o PNPM ele atende um pouco mais, tá? Esse lado. Então vamos lá, aqui eu vou criar uma pasta utilizando o npm, vou colocar aqui, ó, npm, dar um cd with npm, show. Aqui eu vou colocar um time, só para a gente ver o tempo gasto. npm install, adicionar a dependência express. Vamos ver o tempo que vai gastar. Aqui demorou um pouco mais do que o comum, tá? Eu confesso, mas o npm às vezes acontece isso, então foi bacana ter acontecido durante o vídeo. Mas gastou aqui 23 segundos totais para fazer a instalação do Express. Vou criar aqui agora uma pasta para a gente testar o PNPM. Então aqui cd with PNPM, show. E a gente vai fazer o mesmo processo, colocar um time antes, PNPM. No lugar do install a gente usa o add, tá? Para o PNPM para adicionar uma nova dependência. Vou colocar aqui o Express. Show, adicionou. Então aqui vocês podem ver que são 57 pacotes que foram adicionados, tá? Aqui costuma até baixar uma versão mais nova das dependências, o PNPM costuma fazer essa busca por versões mais novas. E aqui a gente teve uma demora de 2 segundos e com o NPM a gente teve uma demora de 23 segundos. Então acho que é mais do que notável a diferença de tempo entre cada um deles, né? Que igual eu falei com vocês, realmente foi um pouco acima do que eu estava esperando por volta de 5 segundos, mas acabou passando um pouco, só que isso acontece no cenário real, né? No momento que a gente está desenvolvendo aplicações, isso costuma acontecer sim, tá bom? Agora vamos ver a diferença entre a organização de cada projeto, um no caso com o npm e um com o PNPM dentro da nossa pasta Node Modules. Então vamos vir aqui Node, show, já acessei, deixa eu acessar do lado de cá. Show. Se eu listar aqui as minhas dependências no Node Modules, vocês podem ver que foram adicionadas muitas dependências, mesmo que eu instalei apenas o Express. Então, por que que isso aconteceu?
Isso aconteceu porque esses outros arquivos aqui são dependências apenas do Express, só que quando a gente usa um npm, ao invés de essas dependências ficarem como filhas do Express, elas caem aqui como irmãos do Express. Então ficam do mesmo nível, tá? Isso pode fazer com que o nosso Node fique um pouco bagunçado, um pouco mais difícil de identificar as dependências que a gente realmente tem instalado no nosso projeto, o que não é muito bacana, até mesmo por questões de segurança. A gente está expondo todas as dependências do nosso projeto de fato. Aqui agora, se eu listar o nosso Node Modules usando o PNPM, ele simplesmente cria uma única pasta do Express, que no caso é a dependência que a gente instalou, então remove todas essas outras. E a instalação do Express foi feita também utilizando o hard link. Então, ele vai ter um link de apontamento para essa dependência lá no meu path, no meu Global Store, né? Então, vai ter um hard link para utilizar essa dependência, o que vai fazer com que o consumo dessa dependência no nosso projeto fique mais rápido. Então, aqui é uma breve diferença entre a organização de cada um deles. Agora, vou mostrar para vocês, eu tenho um projeto aqui, no caso eu estou utilizando o npm nele, vou mostrar como que a gente faz para migrar, tá bom? Do npm para o pnpm. Então aqui a gente precisa manter o packet log JSON por enquanto. A gente vai rodar apenas pnpm import para fazer essa migração. Ele vai iniciar aqui a migração. Pode acontecer justamente de algumas dependências aparecerem esses avisos, tá? Mas vai rodar normalmente seu projeto. Isso aqui é simplesmente porque o PNPM busca algumas outras versões referentes a essas dependências. Mas se por algum motivo alguma dessas chegar a impedir o seu projeto de rodar, é só tratar uma na mão, mas basicamente é ir lá e adicionar com o PNPM sua dependência que vai funcionar normalmente. Então, feito isso, o PNPM já criou aqui o seu arquivo, né, .yaml, onde dentro desse arquivo já tem todas as suas dependências, elas estão direcionadas através de hard links, o que vai deixar o seu projeto muito mais rápido, igual eu comentei agora há pouco. Se eu vim aqui no nosso projeto, agora eu posso apagar o lock.json, tá bom? Mas eu vou manter ele aqui só para colocar duas demonstrações aqui para vocês. Eu vou colocar um pnpm install para instalar todas as dependências no nosso projeto, como eu acabei de fazer a importação. Coloquei um timer na frente para a gente ver o tempo gasto. Vamos colocar aqui para rodar. Só fazer uma breve comparação de tempo novamente entre cada uma das duas alternativas. Aqui a gente teve uma demora de 6 segundos, tá? Utilizando o pnpm. Deixa eu atualizar aqui. Vou deletar o meu Node Modules. Vou deletar agora o meu YAML do PNPM e vou fazer esse install usando o npm. Vou até deixar aqui em cima para a gente poder consultar. Então, time npm install. Certo, aqui a gente teve uma demora de 1 minuto usando o npm no mesmo projeto. Esse projeto, eu lembrei que ele está com algumas dependências desatualizadas, mas é porque é um projeto antigo, é um website em Vue.js que eu tinha feito há um tempo atrás. Estou usando ele aqui simplesmente para demonstrar a diferença entre os dois gerenciadores de pacotes, mas aqui o npm install gastou 1 minuto e 6, sendo que a gente utilizando o pnpm gastou apenas 6 segundos. Então é notável a diferença que tem em cada uma das formas, né, de gerenciar aqui os nossos arquivos, os nossos pacotes. Outra coisa importante que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: aqui no nosso package.json a gente tem os nossos scripts. Então, por exemplo, se eu quisesse rodar o serve utilizando o npm, como que ficaria? Eu viria aqui e colocar npm run serve. Só que com o pnpm, para a gente poder rodar o serve, a gente não precisa mais da palavra run. Então eu poderia rodar apenas isso aqui e funcionaria sem maiores problemas. Então essas são algumas vantagens que o pnpm traz. Acredito que deu para entender um pouco da diferença entre cada um. Espero que isso facilite na decisão de vocês na hora de escolher um gerenciador de pacotes para utilizar
em seus projetos, mas assim, mesmo aqueles que ficaram um pouco desconfortáveis com essa ideia de mudança, eu sugiro pelo menos tentar, nem que seja em um projeto menor, para ver o impacto, né, de utilizar o PNPM, a diferença que ele vai trazer, antes de colocar esse gerenciador de pacotes num projeto maior, né, porque eu sei que podem e vão existir esses receios, tá, mas eu mesmo fiz essa migração em todos os meus projetos, assim, pelo menos em grande parte, não vou falar todos porque um ou outro ainda utiliza um YARN da vida, mas em todos que eu fiz essa migração não me arrependo, o ganho que eu tive é indescritível. Eu aconselho vocês fazerem esse teste. Mas é isso, obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.